Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí com mais um videozinho aqui no nosso canal LE Esportes. Já vou te convidar de antemão para chegar mais, vem com a gente que a gente vai falar muito sobre Palmeiras, tá? Só relembrando que eu sou o Luiz Eduardo e vamos tratar desse jogo, dessa goleada, né, do Palmeiras 4-0 sobre o Coritiba. Baita atuação da equipe do Abel Ferreira, que por sinal ele não estava em campo, né? O Palmeiras, que na última rodada venceu o Botafogo fora de casa, na rodada imediatamente anterior também venceu o Atlético Mineiro. E por sinal, esse recorte, né, das 3 últimas partidas foram cruciais, até porque se por um lado o Palmeiras estava vencendo, sempre conquistando 3 pontos, os seus adversários na briga pelo título tropeçavam. E eu falo de Internacional, falo quem sabe até do Corinthians, do Fluminense. Então, isso credencia ainda mais a equipe do Abel Ferreira a conquistar o título, tá? Vamos falar inicialmente das escalações que as duas equipes mandavam a campo, mas a gente vai começar dizendo, antes de eu falar das escalações, que já era bem previsível que o Palmeiras vencesse com uma certa facilidade. A equipe do Coritiba, comandada pelo Guto Ferreira, tem as suas limitações técnicas, isso a gente tem que deixar bem claro aqui para quem nos acompanha no nosso canal. E o Palmeiras com Dudu, Rony, Danilo, Everton, Gustavo Gomes, com um time praticamente completo, realmente ainda mais com o apoio da torcida, não tinha como dar outra. Venceu com facilidade, com tranquilidade, num jogo que inclusive teve a estreia do Endrick, que já a gente vai traçar esses detalhes. Mas vamos falar sobre as escalações inicialmente, né? O Palmeiras foi a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na lateral esquerda. Atuesta e Danilo eram os dois volantes, Gustavo Scarpa na meia de armação, Mike pela direita, num posicionamento semelhante ao que ele tinha apresentado na partida contra o Botafogo, Dudu pela esquerda, lá na frente Rony Rústico como centroavante. Já o Coritiba foi a campo com Gabriel no gol, Natanael na lateral direita, Chancellor e Castan na zaga e Santos na lateral direita. Meio de campo com Gomes e Trindade, a linha de 3 meias com o Arley pela direita, o Aleph Manga pela esquerda, o Bosquilha como meia centralizado, lá na frente o Fabrício, essa equipe do Guto Ferreira. Galera, esse era um jogo em que são duas equipes com 2 pesos, 2 medidas, não só pela qualidade de elenco, como também do investimento e a própria situação da tabela em si. O Palmeiras, atual líder, o Coritiba só está na 16ª colocação com 31 pontos. Então, uma equipe que está disputando o título, muito provavelmente vai ser a campeã, e outro lado, né, uma equipe que está brigando contra o rebaixamento. E aí o favoritismo foi confirmado, like para a atuação da equipe da Abel Ferreira, sem dúvidas. O jogo começou, né, com aquele 0-0 que era questão de tempo, né, o Palmeiras conseguir abrir o placar. E aí foi pelo lado esquerdo com o Dudu, foi com o Gustavo Scarpa por dentro, foi com o próprio Rony a todo momento perturbando a saída de bola adversária. O Coritiba foi praticamente nulo nos primeiros minutos. Essa é a grande verdade. Um Palmeiras ofensivo e que chegou ao primeiro gol num cruzamento na área. E Mike, ele que está nessa nova função, muito importante por sinal. E eu até lembro, né, desse novo posicionamento do Mike. Talvez o torcedor que esteja mais inteirado, né, com relação a alguns fatos que aconteceram no passado, mas nem tão passado assim. Final da Libertadores da América. Mike, ele foi utilizado nesse posicionamento mais ofensivo, não propriamente como um ponta, mas como um ala, e ele foi importante sem dúvidas naquela final, na conquista do bicampeonato da Libertadores da América. Então, o Mike está assumindo um novo papel na equipe do Abel Ferreira, que é muito importante e que o credencia a ser, sem dúvidas, com o time do Palmeiras completo, sem desfalques, ele ser um dos 11 titulares dessa equipe da Abel Ferreira. Isso porque ele tem muito mais características ofensivas do que propriamente defensivas, mas essa duplinha dele com o Marcos Rocha realmente é uma coisa impressionante. O quanto o Palmeiras vem rendendo pelo lado direito, o Marcos Rocha fazendo aquela típica saída de 3 com Gustavo Gomes e o próprio Murilo, espetando o Piquerez pelo lado esquerdo, e o Mike jogando como ponta, como joga o Dudu, como joga também o Wesley, como jogava o Gabriel Veron, que já não está mais no elenco. Mas o Mike é aquele cara que não só ataca, como também recompõe, até pelas características, né? Ele era lateral e está sendo utilizado como meia pela direita, barra ponta, e está dando conta do recado nos últimos 2 jogos, 2 gols para ele. Um contra o Botafogo e agora também contra o Coritiba, tá? E aí, a partir do momento que o Palmeiras abriu o placar com o Mike, foi questão de tempo até ampliar com o Rony, num chute até despretensioso, que parecia não
e parecia que ele não queria, né, finalizar. Ele deu um toquinho que acabou encobrindo o goleiro, mas quando a fase é boa, né, minha gente, até quando é um toque despretensioso, dá certo, e aí não tem problema. O Rony, que mais uma vez atravessa uma grande fase, né? Ele é um cara muito, muito importante. Não é aquele cara 9-9 fixo, como é o Pedro da vida. Mas o Rony é aquele cara que perturba a todo momento a saída de bola, um cara com muita presença ofensiva e ele perturba a todo momento. Se for para descrever uma palavra, o Rony é chato, no sentido literal, assim, mas no sentido bom da palavra, até porque o Rony perturba a todo momento, está sempre em busca ali de antecipar os zagueiros, os defensores, é realmente um cara que tem muita velocidade, muita disposição, tá? Abel Ferreira, por sinal, ele não estava em campo, mas obviamente ele estava, né, orientando seus jogadores fora de campo, tá? O principal jogador do Curitiba, por sinal, foi o Arley, né? Ele teve alguns lances aí que protagonizou um pouco de perigo, levou um pouco de perigo ao gol do Everton, mas sem aquela tanta eficácia como a gente está acostumado em partidas mais competitivas, tá? Por sinal, vou trazer alguns números do Palmeiras, números esses do SofaScore. O Palmeiras tem 30 jogos no Brasileirão, 19 vitórias. Por sinal, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa, tá, minha gente? É invicto como visitante nessa edição do Brasileirão 2022. Então isso só mostra o quanto que a equipe está bem treinada, bem encorpada e vai conquistar o 11º título do Campeonato Brasileiro. Isso porque atualmente são 12 pontos de diferença para o vice-líder internacional. E eles se enfrentam na última rodada, é bem verdade, mas o Palmeiras, na regularidade que tem, com a qualidade do seu elenco, dos jogadores terem uma capacidade mental, como a gente está acostumado a ver nesses últimos anos, o Palmeiras tropeçar 4 rodadas, na verdade nem é tropeçar, só tem que perder. E o Internacional, os adversários próximos, tendo que vencer esses jogos, realmente é muito difícil de acontecer. Mas continua na estatística. 30 jogos, 19 vitórias, como eu já citei, 9 empates, só 2 derrotas. Em 30 jogos, só 2 derrotas. Uma contra o Ceará, a outra contra o Atlético Paranaense, ambas no Allianz Parque. Continua na estatística, 73,3% de aproveitamento, 52 gols marcados, só 20 gols sofridos em 30 jogos, 66 grandes chances criadas, 32 grandes chances cedidas e 66 grandes chances criadas, 12 pontos de vantagem na liderança. Palmeiras indo aí, nadando de braçada rumo ao 11º título do Brasileirão, tá? Da sua história. Gustavo Scarpa também foi destaque, tá? O Scarpa tá jogando fino da bola, ele vai para o Nottingham Forest ao final da temporada, vai jogar na Premier League ou não, até porque o Nottingham não tá nessa situação tão bacana lá na Liga Inglesa, mas ele vai para o futebol europeu, tá? Ele jogou 69 minutos, deu 2 assistências, 6 passes decisivos. A qualidade que o Scarpa bate na bola é uma coisa impressionante. 2 desarmes, 31 de 35 passes certos, 7 de 8 bolas longas certas, ele sendo um dos destaques aí da equipe do Palmeiras. Eu também não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre a estreia do garoto Endrick, beleza? Ele estreou com a camisa do Palmeiras, é um cara muito identificado, que recentemente também fez o gol do título do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 contra o Corinthians, na casa do rival. E o Endrick é aquele garoto, né? Ele tem só 16 anos, assinou recentemente seu contrato profissional com o Alviverde Imponente, e é um cara que tem uma projeção de futuro que é muito boa, mas a gente sabe, tem que ter calma, até porque a gente sabe como é o futebol, às vezes você corre o risco de queimar o garoto e o Palmeiras não quer nem pensar nisso, e até o próprio torcedor do Palmeiras, não é mesmo? Então, o Abel Ferreira faz esse trabalho, ele sabe muito bem como gerir um grupo qualificado, estrelado, com muitas joias, muitas promessas. Não à toa, ele lançou Danilo, lançou Gabriel Menino, o próprio Patrick de Paula. Então são esses garotos que, assim, não foram, alguns deles também não foram nem lançados com o Abel Ferreira, na verdade. Mas eles apresentaram um melhor futebol, foram destaques com ele, né? Acho que até na época do Luxemburgo, antes do Abel chegar, o Patrick de Paula já era destaque, inclusive, né? E que hoje ele já não está mais no elenco. Mas o Endrick é esses garotos diferenciados. Ele tem 16 anos, né? Tinha 15 há pouco e estava jogando no Sub-20. Então isso mostra quanto ele é de outro patamar, de outro escalão, né? Então esses jogadores diferenciados precisam de uma adaptação, cuidado, até porque ele está subindo subindo alguns degraus na sua vida, e que isso com certeza pode causar um impacto, como está causando. Até porque ele, inclusive, numa entrevista, citou que antes do jogo do Brasileirão Sub-20 ele perdeu o avô dele, e por amor ao seu avô, pelo carinho que ele tinha pelo seu familiar, né, ele gostaria de estrear com a camisa profissional do Palmeiras. Então é um cara muito identificado, obviamente com a sua família, né, todo mundo tem a sua identificação, mas também com o próprio Palmeiras. Ele ama a torcida do Palmeiras, e se mantiver o desempenho na base,
o desempenho na base, ele apresentar a mesma coisa no profissional, não tenho dúvidas de que vai logo ser vendido. A multa milionária dele, inclusive, deve estar na casa aí dos mais de 100 milhões de reais. Então, realmente, o Endrick é um absurdo de impressionante, grande jogador. Teve, inclusive, 2 oportunidades de marcar o seu golzinho. Acabou, né, não conseguindo concretizar. Mas ele animou a torcida, né? A torcida a todo momento pedindo a presença dele. E é fato que é dessas para outras. Esse momento, ele só tem 16 anos. Estamos aqui em 6 de outubro de 2022. Ele tem que ser lapidado. Tem que, nesse momento, eu defendo que o Abel Ferreira faça o quê? Coloque o garoto, entre aspas, para se divertir, para ganhar experiência. Até porque jogadores como esse, na idade dele, 16 anos, que precisam amadurecer, precisam justamente de experiência nesse momento. Precisam de rodagem, ganhar cancha, como a gente fala na linguagem do futebol, para que eles consigam se desenvolver e cheguem ao seu potencial de desenvolvimento máximo. Cresçam, gerem receitas para o clube e principalmente a torcida fique agradecida, né, pelos, digamos, serviços prestados. Mas o Endrick é um grande jogador e que sem dúvidas vai despontar aí para o futebol mundial, vai ajudar a amarelinha aí no futuro, quem sabe. Então realmente é um baita de um jogador que fez a sua estreia contra o Coritiba. Esse dia está marcado na história dele e é dessas para outras, sem dúvidas, tá? No caso, o próximo compromisso do Palmeiras vai ter já um clássico, né, contra o São Paulo, por sinal, que enquanto a gente está gravando esse vídeo, estão acontecendo outras partidas simultâneas, América Mineiro 1, São Paulo também 1, Avaí 1, Botafogo 2, né, essas partidas estão acontecendo no mesmo momento que a gente está gravando esse vídeo, tá? E aí, o Palmeiras, na sequência, tem Atlético Goianiense, fora, só volta a jogar na segunda-feira, dia 10 de outubro. Aí depois tem o São Paulo em casa, no dia 16, às 4 horas da tarde. Depois do Avaí, no dia 22 de outubro, às 9 horas da noite do sábado, tá? E aí fica a expectativa. Quando é que o Palmeiras vai conquistar matematicamente o título? Se vai ser contra o Avaí, contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza, a gente vai ficar na expectativa. Mas é fato que o Verdão está praticamente decidido o campeonato. 12 pontos de vantagem em relação ao vice-líder internacional. O Verdão nadando de braçada, não conseguiu Copa do Brasil, não conseguiu Libertadores, mas é fato que o Brasileirão, um título que Abel Ferreira ainda não tem na sua prateleira, comandando o Verdão, muito provavelmente ele terá. Parabéns a Abel, parabéns a seus comandados, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, por estar nadando de braçada, tranquilo, tá na boa, tá suave na nave, em busca do título brasileiro, o 11º da sua história. Goleada, estreia de Endrick, tudo perfeito, a rodada foi perfeita para o Palmeiras, que continua mais líder do que nunca em busca de mais um título para a prateleira de Abel Ferreira e seus comandados. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário sobre a campanha do Palmeiras, quem tu acha aí que vai ser o G4, pode deixar aí teu comentário sobre a própria atuação do Palmeiras, o que esperar de Endrick para hoje, para o futuro, pode deixar aqui no comentário, a gente vai interagindo aí na medida do possível. Tamo junto e misturado, eu sou o Luiz Eduardo, fica, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera, valeu!